Olá, tudo bem? Boa noite. Tutu na área e esse é o Papo Cueca. Sejam bem-vindos ao episódio 12. Hoje é dia 17 de novembro, 20 horas. Repita, 17 de novembro, às 20 horas. Ano 2025, da Era Estelar, não sei o que lá. Bora fazer essa viagem comigo? Vem, bora junto, vem. O papo hoje é com a cuecada de plantão, como tem que ser, como é a proposta aqui desse canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que chegou até esse vídeo aqui, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários. Eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai mexer com muita gente, vai trazer reflexões para muita gente, e eu tenho certeza que vai ter também engajamento de muita gente. Eu preparei temas, mas não cheguei a roteirizar, porque eu acredito que falando aqui de espontaneidade, as coisas fluam de um jeito bem melhor. E eu vou contar aqui duas histórias, tá? Não são histórias irreais, e são situações que acontecem muito mais do que a gente acredita que aconteça. A história 1, imaginem um cara como eu, como você, ali já perto dos 40 anos, ou já passados dos 40 anos, arruma uma pessoa legal. E aí esse relacionamento vai se desenvolvendo, esse relacionamento ele vai se fortificando. Um lado, que é a pessoa, ela é independente, na mesma faixa de idade, trabalha, tem a sua casa, tá? Mora por conta, é autossuficiente, batalha. E o outro lado, apesar da idade, ainda tem uma dependência e mora com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, ou com os dois, não importa, tá bom? E aí, nesse enraizar desse relacionamento, o cara passa a morar com a pessoa. Porque o planejamento é os dois ficarem juntos, né? E aí vai passando o tempo, as coisas teoricamente não vão acontecendo, até que um belo dia a responsabilidade bate, as conversas para divisão de contas começam a aparecer, e aí essa pessoa que nunca foi autossuficiente, sempre teve alguém para suprir suas necessidades, suas vontades e mesmo as suas responsabilidades, começa a espanar, né? E aí é aquele negócio que a gente sempre fala, né? O convívio vai mostrando as diferenças e o convívio vai mostrando as dificuldades, né? De entrosamento com comportamentos tão diferentes. Esse homem começa a pedir espaço, esse homem começa a não querer ter a responsabilidade das contas, e esse homem começa a ser, de certa forma, agressivo verbalmente. E aí nasce uma coisa chamada a raiva, né? Pela falta de atitude. Por quê? A falta de atitude nessa situação te traz um incômodo de não ser permitido fazer o que você quer fazer. Você não quer ter responsabilidades, você quer continuar com a sua rotina exclusiva sua, você não é participativo, ou seja, você apenas amadureceu fisicamente, mas não emocionalmente. Legal? E aí vem uma outra situação também, que são duas situações que eu conversando com pessoas que veem os meus vídeos, os meus reels,
lá no canal do Instagram do Homem Terapia, né? Que é onde eu falo um pouquinho mais de forma mais filosófica, mais séria, né? Com o público. E apesar dos temas aqui do Papo Cueca também serem temas muito sérios, né? Para a gente poder dialogar, mas a abordagem dentro do perfil de divulgação ele é um pouco mais cômico para quebrar um pouquinho do gelo, né? E aí as pessoas vão vendo os vídeos, vão conversando comigo, e algumas até de forma bem espontânea vão dividindo as suas histórias. Essa é uma situação que acho que principalmente muita mulher vai ouvir e muitas vão falar: puxa, isso já aconteceu comigo. De eu ter que ser a mãe da pessoa com quem eu convivo e da pessoa achar que a mulher tem que fazer as coisas que a mãe faz. E não é só isso, né? Isso vai muito além de querer fazer com que a sua esposa, a sua companheira ou seu companheiro te trate como a mãe. Vem a questão do apego, né? Da falta de amadurecimento de entender, opa, peraí, eu saí da minha casa, nesse exemplo que eu dei, estou indo para uma outra casa com uma companheira, e eu também não quero ter responsabilidades lá, porque é isso que acontece, nós não temos responsabilidades, né? Nós, quando eu falo no geral, né? Nós acabamos não tendo essa responsabilidade. E é muito complicado isso, porque afugenta muito, né? E a gente fica se perguntando, poxa, mas por que isso acontece? Enfim. E aí um segundo tema que vem chegando muito para mim são os divórcios, né? E o quanto que a falta de atitude e de amadurecimento ela também gera a raiva, né? Porque a mulher, de certa forma, e objetivamente e diretamente, ela se cansa de algumas situações, pede o divórcio, e esse exemplo que eu vou dar é tão comum, então fácil de ser visto, fácil de ser encontrado, fácil de ser ouvido, fácil de ser identificado, que é o cara se separa, ou pede-se a separação para ele, né? E ele, com raiva da ex-companheira, ele desconta em quem? Nos filhos. É uma falta de noção um pouco sem grande, né? E de certa forma que eu estou falando a partir de agora, apesar de estar trazendo questões de comportamento, são alguns julgamentos diretos também, porque eu acho que nessas horas e nessa hora de conversa, eu acho importante falar para que pelo menos alguma coisa entre na cabeça de quem estiver ouvindo. E como essa raiva, essa vingança na ex-companheira, ela se reverte aos filhos. O que eu ouvi de casos, e ouço ainda de casos, que o cara, ele deixa até de trabalhar registrado para não pagar a pensão por completo, e aí alega que não tem condições para isso, é muito mais comum do que a gente pensa, né? Porque muitas coisas, por a gente não viver a experiência, a gente acha em determinado momento que pode ser até um exagero, né? De quem está expondo isso. E na verdade não é. São fatos reais, e aquela conversa que nossos pais, pelo menos meu pai e minha mãe tinha, né? De alguns ditados, né? De falar que uma hora deixa de acontecer com o vizinho para acontecer com a gente. E realmente acontece. Acontece. E a gente só vai dar entendimento e razão, né, para aquilo quando a gente passa pelo mesmo que aquela pessoa passou na situação relatada. E de novo, né, a raiva, né, pela pessoa e não pela situação, né, de estar passando por uma situação difícil, não saber identificar a origem disso, né, é querer tratar uma doença para não acontecer mais, mas é não saber investigar de onde ela veio e tratar de forma que passe, mas não tratar de forma definitiva. E em ambos os casos vem a raiva, né? E é uma coisa que eu quero muito dividir com vocês, porque a gente vê tanta coisa diferente hoje em dia, né? Tanta coisa acontecendo de forma trocada, que a gente vê que realmente nós homens, né? E eu comentei isso num Reels aí, não é pela questão física e biológica da coisa,
mas a gente está deixando de ser masculino, né? E em contrapartida, a gente está gerando um dano tão grande nas mulheres e já vem gerando esse dano tão grande nas últimas décadas que elas estão com o masculino delas, né, muito mais aflorado para compensar a falta de masculinidade nos companheiros. E aí você começa a parar para observar, desculpa, vocês começam a parar para observar algumas coisas na rua e vocês veem que realmente é, os papéis estão se invertendo, né? Você vai no mercado, um carrinho cheio, o cara tá no celular, quem tá empurrando o carrinho é a mulher. Esses dias eu fui na padaria, o cara ficou na porta com o filho do lado pequeno no celular e a mulher que estava pagando a conta, né, no caixa. E são coisas que você parece que são nada demais, mas são coisas que vão assim, você por estar observando é que a gente está normalizando tanta coisa que a gente acredita que isso tudo está vendo normal e não é normal, né? Hoje em dia acontece alguma coisa em casa, não resolve-se mais, chama-se alguém para resolver, ou o cara fica enrolando, 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 enrolando e a mulher acaba tomando a atitude de ir lá resolver. Os caras continuam ainda chegando, os dois trabalham, né? Os caras continuam ainda chegando em casa achando que não tem nada de obrigações para fazer e a mulher também chega cansada, vai fazer a janta, vai lavar roupa e o cara no sofá tomando a cerveja dele ou tomando o seu vinho e achando que o expediente dele acabou, principalmente quando nós temos filhos, né? E aí vem um outro sintoma também que eu vejo isso, porque eu vivencio isso, né? Eu levo meus filhos para a escola de futebol a cada 15 dias, né? Porque eles ficam comigo semana inteira, sim, semana inteira não. E aí na sexta-feira que eles estão comigo, eu levo os meninos para a aula de futebol. E se eu for contar para vocês que tem 90% que estão com os filhos são as mães, não são os pais. Num ambiente hoje que é mesclado, mas os pais não estão presentes. E aí, mesmo os pais e as mães que estão lá, 90% estão no celular, não estão acompanhando o desenvolvimento e a atividade que eles proporcionaram para os filhos, né? Mas, voltando lá. E aí eu quis trazer esses dois temas para vocês, porque são temas recorrentes que estão chegando a mim, aí eu estou ouvindo as pessoas, tive mulheres que vieram até o canal, pessoas com quem eu converso, expondo, né, se abrindo de forma segura, né, e porque assim, eu não estou expondo, né, porque é um caso tão corriqueiro, acontece tanto, mas é tanto pouco falado isso, né, de forma aberta, que eu me senti na obrigação, por ser um papo cueca, de trazer esse tipo de bate-papo aqui pra gente. E essas duas situações, elas mostram realmente a questão de atitude, de comportamento, aonde nós, como os homens, nós nos perdemos na nossa, no nosso papel, né? Porque, de uma certa forma, a gente é ausente, mesmo estando presente, e a gente se ausenta fisicamente pela falta de responsabilidade, né? A gente acaba, para as pessoas que se divorciam, o homem, né, nessa parte, a grande maioria, e aí eu posso falar com seguro, né, que a grande maioria vê os filhos de 15 em 15 dias, e são 2 dias, né, enquanto a mãe, ela fica com o restante. Se a gente for pesar isso num mês, são 4 dias, onde a mãe fica 27, dá para fazer uma média de 30 dias, né, onde a mãe fica com 26, onde o pai, às vezes, não se preocupa se o filho está doente de participar, né, de acompanhar o filho no hospital, a carga que é jogada em cima da mãe nessa situação, ela é muito grande. E com certeza, hoje não há essa questão de obrigação de conviverem felizes para sempre, né? Porque é o que acontece hoje em dia, né? Infelizes para sempre. Mas o nosso papel como pai na formação de uma criança, ela é importante. E a gente entender que por mais que nós não tenhamos tido uma formação para sermos homens, porque muitos desses homens, por que acontece isso, né?
E aí tem várias coisas que a psicanálise, a psicologia, o estudo sociológico daquela pessoa, daquela família, antropológico, sei lá como é que, o que mais pode avaliar isso, mas para mim tem sempre dois caminhos, né? O primeiro é a ausência do pai, né? Física ou não, né? A ausência do pai, fisicamente estando, o pai sempre teve um comportamento de ser ausente, de ser somente aquele provedor, tudo girar em torno dele, o restante da família ali, a família, quando eu falo a família constituída, não familiares, tá? Isso é uma coisa que é um outro pensamento meu que a gente pode conversar num outro episódio. Mas a família, né, ver que o pai não tinha participação, muitos filhos absorvem aquilo como sendo de casa, mas também não quero ter participação, e que o mundo gire ao redor do meu umbigo, né? O cara vai ser o homem-centrismo. Tudo tem que girar em torno dele e ele é a estrela principal ali da galáxia que compõe aquela família. E a segunda parte é o pai ausente fisicamente, onde a mãe, né, muitas vezes a mãe, e aí existem N vertentes do que pode ser a criação, ela vai ser ausente porque ela vai ter que trabalhar, né, então ele já não tem a presença do pai e também não vai ter a presença da mãe, porque ela precisa sustentar a casa, né, ou também aquela mãe e aí pode gerar a mãe autoprotetora também, né? Aquela mãe que vai proteger o filhinho dela, que é o que a gente chama hoje em dia realmente de o filhinho da mamãe, né? Vai acabar gerando o filhinho da mamãe, e aí aquele filhinho mimado que não pode fazer nada, que nunca fez nada, e acha nessas horas, quando ele entra num relacionamento e vai morar com a pessoa, que a companheira vai virar a mãe dele, né? E usa a companheira como mãe, coloca literalmente essa companheira como papel de mãe. E existem essas duas vertentes, né? Na verdade, eu acabei falando de duas, aí eu linkei uma, e dentro dessa uma eu já acabei separando as duas questões. Mas também aquele cara que tem a presença dos pais também, e por ser homem também, acha que a educação também, aí entra a segunda vertente agora que eu lembrei, né? Entra também a questão de que por ser homem ele não tem obrigação nenhuma a não ser de trabalhar, né? E olhe lá também, né? Porque desses casos que eu passei aqui para vocês, um deles, né, que não tinha responsabilidade de nada, mas trabalhava para pagar as contas, pode pagar para trabalhar as contas de joguinho, trabalhar as contas do futebol de sexta-feira, trabalha para pagar tudo que é prazer dele, mas não trazer a responsabilidade do pagamento das contas de casa, né? E tem muitos pais, né, que criam os filhos assim ainda, né? E a minha mãe também, por não ter força ou por também concordar com isso, né? Acaba deixando ir, e toda a carga de responsabilidade vem para as irmãs, caso eu tenha uma irmã do sexo feminino na família. Então, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, é uma coisa que muitas mulheres estão sofrendo com isso, e eu entendo que talvez para você, meu amigo, que está me assistindo agora, você que não se enquadra nesse perfil, é importante você também ouvir, para que a gente sempre renove esse ciclo de pensamento e atitude, porque para a gente que teoricamente não precisa estar ouvindo isso, mas está ouvindo, e a gente sabe que nós sabemos que nós somos diferentes, eu tenho 2 filhos homens, eu tenho que manter a minha missão de educá-los como eles precisam agir, né? De ser responsáveis. De novo, a gente não precisa viver um infelizes para sempre, mas nós geramos sementes, e as nossas sementes são nossos filhos. E o papel do pai na formação do filho para o mundo é essencial. Então, quanto mais o pai for presente, os filhos vão estar preparados para o mundo, e assim, uma presença sadia, de realmente preparar. Nós não vamos tirar o livre-arbítrio deles nas escolhas que eles foram nas vidas de cada um. Mas sabe aquela sensação de missão cumprida? Eu dei o meu melhor e mostrei o caminho que ele pode seguir. Que não vai ser o meu. O caminho que meus filhos vão seguir nunca serão iguais aos meus. Cada um tem o seu caminho para seguir, cada um vai ter seu propósito secundário para atingir, cada um vai ter o seu destino final
perante suas escolhas, mas ter uma base de caráter, uma base de consciência, que as crianças possam serem norteadas é importante. Então, para a gente que não entra nesse espectro de atuação, a gente tem que continuar no processo de orar e vigiar para quem já tem filho, como eu, mantenha a base educacional e de exemplo dentro de casa para que as coisas fluam. E eles mantenham essa honra e esse companheirismo que é necessário, né? Nós, para quem é contemporâneo a mim do comecinho da década de 80, anos 80, 81, 82, 83, nós ainda somos de uma geração onde nossos pais trabalhavam fora e muitas das mães, quase todas, ficavam em casa cuidando da gente. Então, muitos dos pais, não vou falar todos porque não dá para generalizar, mas a grande maioria dos pais não participaram da nossa educação, não se importavam com a nossa educação, né? Muitos não tinham nem contato com a gente de brincar, de aproveitar aquele tempo livre no final de semana para fazer alguma atividade com os filhos, porque o papel deles, pela geração deles, era o quê? Prover, única e exclusivamente. A mãe ficou em casa, o restante das atribuições com os filhos, das responsabilidades com os filhos, ficava a cargo delas. O pai é assim, ó, pagava e andava a PT saudações, ema, cada um com seus problemas. Eu trago o dinheiro e você cuida, a divisão está feita e está estabelecida. Então a gente já nasceu com algumas visões, aí você gera uma série de ramificações futuras quando você entende e enxerga esse tipo de conduta, ou você vai virar aquele pai que realmente só quer executar e depois quer o conforto, relaxando, só que, de novo, né, nos dias atuais, você não tem mais aquela mãe exclusivamente em casa, né, você tem uma mãe participativa, porque, gente, a gente não precisa ser hipócrita, nós vivemos num mundo capitalista, e o mundo capitalista nos traz conforto. O capitalismo, o socialismo são só nomes. Quem dita as regras somos nós. E convenhamos, nós merecemos dinheiro, nós merecemos conforto. Só que na situação que nós estamos do planeta, né, de como as coisas precisam ser conquistadas, hoje em dia só o homem trabalhar não funciona. A mulher também trabalha e graças a Deus, e mesmo ainda não tendo os méritos reconhecidos no mercado de trabalho, ela está indo também. Né? E isso também são outros 500, né, de mulheres que executam o mesmo cargo, a mesma função e ganham menos ainda. Né? Hoje em dia, a mulher não é só professora, né? Como antigamente era muito, né? Secretárias, né? As mulheres ocupavam cargos secundários em algumas situações da escala privada, né? E a gente via muita mulher, era difícil ver professores homens, né? Difícil, raramente, né? Você via antigamente, na minha época, não tinha, né? Eu fui ter meu primeiro professor homem na sexta série, era um professor de matemática. Antes disso, só tive professoras mulheres. Não se via muito homem fazendo magistério na época, era magistério. Então, isso tá trazendo, e é uma coisa que, de novo, né, voltando nos cenários lá do começo, é uma coisa que está se perpetuando, porque esse pai, esse homem que não tem responsabilidades e não está ausente, o que ele vai mostrar para o filho dele? Que ele é um irresponsável, que ele vai ser que ele é um responsável, que ele não está presente e que ele pode fazer aquilo também. Porque por mais que a gente pense que, poxa, isso acontece, a gente repete comportamentos. Por mais que a mãe ali esteja presente, que a mãe ela seja um exemplo, que a mãe dê ensinamentos e experiências de vida, o nosso elo, às vezes com o pai, ele é tão forte que a gente acaba repetindo mesmo sem estar convivendo. E acontece mais do que a gente pensa. Quantas vezes você não teve um comportamento que você fala, nossa, você é igual ao seu avô, você faz as coisas igual ao seu pai, você faz as coisas igual ao seu bisavô. Porque a gente traz essa carga de informação comportamental também. A gente não carrega só a carga genética, né? Isso também são outros 500 de papo que a gente pode ter mais para frente, mas a gente não carrega só essa parte genética de herança, nós carregamos muita coisa comportamental também.
Então é um recado muito grande, é um recado muito específico de situações distintas que em ambos os casos gera uma raiva e a consequência dessa raiva ela nunca vai para a pessoa certa, que é a própria pessoa, o próprio cara, o próprio homem que gerou essa raiva. Numa primeira situação, ele desconta as frustrações pela cobrança, né? A gente começa, os caras começam a receber a cobrança e aquilo gera uma raiva, até o dia que ele toma uma pé na bunda, e se só tomar o pé na bunda, pelo menos a raiva ali que foi contida, porque a cobrança, nesse sentido, ela vai gerando uma carga de silêncio grande, 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 até o dia que ele estoura, porque ele já está cansado de dar desculpas, que ele quer espaço, que ele quer o dinheiro dele para fazer as coisas dele, não quer responsabilidade com conta, mas também, ao mesmo tempo que ele externa esses micros externos de situações de, entre aspas, de sentimento, a grande parte é acumulada. E aí, o cara que não tem atitude nem para explodir, isso vai matando ele por dentro. E aí, quando ele toma o pé na bunda definitivo, essa raiva ela pode explodir de N formas, e de formas verbais violentas, né? Porque a violência verbal ela é tão nociva quanto a física, e infelizmente, em alguns casos, partem para a física. Ou um terceiro ponto aí é quando realmente ele sai, fica puto, mas assim, ele não consegue entender o porquê que isso aconteceu. A pessoa sempre é a pessoa que é a culpada, nunca é ele que é o culpado. E não para ver isso. E aí vira o próximo ciclo vicioso. Por quê? Essa pessoa que deixou ele, existem outras que ainda não o conhecem. E aí começa o processo de novo, de encontrar uma outra pessoa. Às vezes é uma pessoa com um cara com um bom papo, que conversa bem, convence, mas é aquele negócio, né? Quando vai morar junto, as realidades começam a aparecer e os conflitos também. E no segundo caso, é uma coisa bem. Eu vou falar para vocês que quando eu ouço a palavra macho escroto, nessas horas eu concordo, tá? Eu concordo muito com essa situação, da situação pelo seguinte: se divorciou, o cara achar artimanhas para não pagar a pensão, porque, gente, pensão é lei e é uma obrigação sua com seus filhos. Ele torna essa raiva gerada. Vocês perceberam que tudo é questão de raiva. Vingança, né? Uma das consequências da raiva é a vingança. É, a raiva que ele tem da situação de ter sido chutado, né? Porque muitas vezes a mulher cansa e tira o cara fora, né? Quando a situação de atitude é assim. E a raiva é a vingança nisso tudo, e ele tenta achando que vai foder com a mulher, né? Desculpa a palavra, mas que vai ferrar com a vida da mulher e tal. E o cara tá ferrando a vida dos filhos. O que a mulher vai fazer com o dinheiro da pensão, aí é uma consequência, uma questão de caráter dela. E aí cabe ao pai fiscalizar, caso a lei determine que ele só possa ver de 15 em 15 dias se ele não manifestar um desejo diferente. Mas, cara, é responsabilidade sua. Por que que vocês criam tantas artimanhas de não se registrarem, não registrar carteira, porque a partir do momento que você é registrado, a pensão ela é sacada automaticamente da folha de pagamento, né? Os 33%, acho que é isso, né? Os 33%, ele é sacado automaticamente para quê? Você tá feio. Aí eu vou falar com você que tá ouvindo isso, me assistindo, e faz isso. Que isso vai chegar para alguém que faz isso. Aonde você acha que você está provocando, que você está se vingando da sua ex-parceira e não pagar a pensão e omitir o seu salário? Fala para mim, quem você está prejudicando realmente? Você está prejudicando seus filhos. Porque se a sua outra ex-companheira realmente não tem a índole a qual você acha que não tem, paga a pensão e fiscaliza. Aí, se ela não estiver fazendo o bom juízo do dinheiro ao qual você está pagando, que é sua obrigação, entra na justiça e tira a guarda. É fácil. Às vezes você se acha tão inteligente, mas você é tão burro ao mesmo tempo. E eu não gosto muito dessa palavra burro. Mas o cara se acha tão inteligente, não se registrar para não pagar pensão e é tão burro ao mesmo tempo. Por quê?
Porque aí eu entro na convergência dos dois casos. Você não tem responsabilidade. Você não tem atitude. Você, meu amigo que está me ouvindo isso aí, é uma criança mimada, sem responsabilidade, num corpo de adulto. E às vezes você precisa tomar um tapa na cara para acordar. Porque essa sua atitude vai te travar. Porque se a sua preocupação é dinheiro, tudo isso que você ressoa da falta, tudo isso que você ressoa do dinheiro, é a bola de ferro que está no teu pé e você está se jogando na água e se afundando. Sua vida vai andar para trás, porque a vida que tem dentro de você, ela vai te cobrar isso. Comportamento que os seus filhos herdarão de você vai ser o pagamento da sua missão. Aí eu te falo, vale a pena? Esquece os comportamentos da ex-mulher. Pensa nos seus. Eu sei que muitos de vocês tiveram que sair das suas casas para poder deixar a casa, voltaram para a casa dos pais, muito para a casa das mães, pela idade, às vezes muito mais para as casas das mães. E voltar para a casa da mãe não quer dizer que você é uma pessoa sem atitude, mas que aquilo seja temporário. Que você não pode voltar pro colinho e passainha da mamãe e depois tomar um pé na mulher que você casou, que você tratou como mãe. Então, criar responsabilidade, muitas vezes acontece essas coisas com a gente, para que a gente pare para entender o porquê que isso aconteceu. Ah, mas eu não fazia isso. Você acha que você não fazia. Mas e quando você decide mentir sobre o seu salário para não pagar a pensão, você também não sabe o que você está fazendo? É errado, Arthur? Não. Errado para mim, gente, é você querer somar um mais um e querer achar três. Isso é um erro. Mesmo não sendo moralmente correto perante a sociedade, são escolhas. E toda escolha tem um resultado, seja para o bem, seja para o mal. Não quer dizer para mim que sejam erros, são escolhas. E eu quero muito que você que está assistindo esse vídeo, você se inscreva aqui, ative o sininho, compartilhe e comente, porque eu tenho certeza absoluta que esse tema é denso, esse tema é legal, e esse tema, por incrível que pareça, eu já tô, e eu preciso até parar com isso, né? Vai ter muito mais mulheres participando e comentando, eu espero que as mulheres comentem aqui. Vocês não precisam se mostrar, identificar, deixa o comentário aqui. Coloque se isso realmente acontece, você já conhece alguém que já passou por isso. E, gente, quando eu falo isso, não é para botar uma arma na cabeça de um cara e falar, meu, vou te dar um tiro porque você é um bosta. Não. Dá tempo de mudar quando você quiser. E o meu propósito secundário em estar gravando vídeos assim, e vou trazer muito mais pessoas para conversarem, para trazerem suas experiências de vida em diferentes temas, em diferentes tópicos, é justamente por isso. Para que a gente possa enxergar vivências diferentes e saber que nós podemos dar certo. E não adianta também para você que está me ouvindo aí, que é uma outra vertente, ficar tirando fotinha no Instagram, tirando fotinha no TikTok feliz, é sua vida ser uma merda dentro de casa. Ser a família rede social, não precisa. Seja uma família real. Seus filhos, nossos filhos, precisam da nossa presença. Por mais que o mundo, e não é o mundo, por mais que a vida fora de você, a condição de vida, ela seja dura, ela seja cruel, ela seja cansativa. 5 minutos de presença que você passa com a sua família de modo real
é melhor do que 24 horas de folga sentado no sofá, olhando o tempo passar. Porque daqui a pouco eles crescem, do nada pode vir uma separação, e aí eu te falo, valeu a pena? Existe de novo, que é um outro episódio que eu vou gravar, para todo mundo, todos os homens que não são assim. E falar, Tor, eu não fui assim, e mesmo assim aconteceu. E vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente não tem controle sobre o caráter da outra pessoa. E aí vem uma coisa que a minha mãe, ela sempre fala, né? Minha avó também, minha bisavó, eu não tive contato com a minha avó, eu tive contato com a minha bisavó. Sempre falaram, né? Quer conhecer alguém de verdade mesmo? Espera morrer alguém ou se separar, porque aí do meu bem vai virar meus bens, né? Acontece muito isso. E vou falar para vocês também, já fazendo um spoiler, né, cara? Para você que não se enquadra nessa situação, você é um cara presente, você é um homem do bem, você faz sua parte, mesmo assim, toma porrada. Entenda uma coisa, meu amigo, porque eu me enquadro nesse sentido também, e a gente tem que entender que nós também tivemos nossas participações em tudo o que possa acontecer de ruim, que a gente classifique como ruim na nossa vida. A gente não tem controle sobre o caráter e as ações das outras pessoas, por mais tempo que a gente passe, já tenha passado com elas. Nós não temos esse controle e nunca teremos. Mas às vezes, cara, para você que é um cara bacana, um cara honrado, são momentos assim que vão te libertar daquilo que você não é merecedor. Vai doer? Dói. Dói pra cacete, eu já passei por isso. Dói. E entender que houve coisas boas e houve coisas ruins. Mas que você é merecedor de uma coisa melhor. Porque quem te abandona na tempestade não merece estar com você na calmaria. E aí vai meu recado final para você. Você, cara, que está me assistindo agora, e se isso chegar para você de alguma forma, comece a olhar teu comportamento. Você é homem. E a sua masculinidade não está aqui. A sua masculinidade está na sua geração de respeito, na sua participação, no seu companheirismo, no seu entender das situações para que você possa ser participativo. E não é estar lá na festinha da escola, tirando foto, é estar com seu filho, sua família em casa, lavando uma louça, rindo, ajudando numa lição de casa, passando uma madrugada no hospital no lugar da mãe. É sobre isso. E mesmo que as coisas não deem certo, é entender que você tem responsabilidades. Os seus filhos não deixam de ser seus filhos porque você se separa. E eles precisam da presença do pai, da dignidade do pai, da autoridade do pai. As meninas também, da masculinidade do pai. Na psicologia, existem o termo ânimos e ânima. Todos nós temos, homens, tem o ânimos e tem uma ânima, que é o lado mulher. Que é o lado que ajuda a gente a ver sentimentos, a observar e lidar com os sentimentos. E equilibrar os excessos do ânimo de masculinidade, a interpretar coisas que as mulheres ao nosso redor trazem e trouxeram de carga. Isso pode definir como a nossa ânima vai ser criada e como a gente vai lidar com as coisas da vida, dependendo de como a sua ânima e o seu ânimo são construídos. E a mulher também tem a ânima, que é a persona principal, e tem o ânimos dela também. E hoje a mulher ela está muito mais masculinizada, de novo, não é biologicamente falando. A mulher está mais masculinizada hoje porque homens deixaram de ser homens. Quantas vezes já não vi uma mulher trepada numa escada trocando uma lâmpada e o cara sentado olhando o celular?
Isso é muito mais comum do que a gente imagina. O cara não se dá o trabalho de trocar uma lâmpada. Então, é um recado para você. Você, às vezes, o cara que faz isso, ele vai me ouvir, vai me assistir, vai ficar putaço. O que esse merda tá falando de mim? Se essa expressão sair da sua boca, é porque você já se identificou e a carapuça já serviu. Pega essa raiva, traz ela pro seu ouvido e fala: cacete, o que eu preciso fazer para não ser assim? Ajuda tem. Guardar aqui dentro não é o resultado, porque você vai sair de uma situação e você volta para ela. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que problema não resolvido vai voltar maior, porque você tem que resolver. Não existe problema que não se resolva. Vai depender da intensidade a qual você vai ter que resolver pelo tempo que você demorar para resolver. Ponto final. Mas problema não resolvido volta. E volta com a intensidade maior de acordo com a demora que você tem para resolver. De novo, simples assim. Então eu quis trazer nesse episódio 12 para vocês esses dois casos que chegam muito. Eu estou ouvindo muitas mulheres, por incrível que pareça, eu tenho um canal chamado Papo Cueca. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Homem Terapia e eu tenho conversa com mulheres. E é normal ter conversa com mulheres. Hoje eu trouxe um aspecto, eu trouxe um prisma para vocês dos problemas que nós homens, alguns de nós, impacta pela falta de atitude, pela questão de nós não estarmos masculinizados para lidar com as coisas. E vou trazer também o outro lado, de pessoas que, como eu, como você também que está me assistindo, estão no outro lado. E mesmo assim, se sentem oprimidos, se sentem abandonados, se sentem injustiçados, são traídos. E vocês têm a sua masculinidade muito latente, muito forte. Mas, de novo, nós não temos controle sobre a índole e o caráter da outra pessoa. E você, fazendo a sua parte, por mais que isso aconteça, seja dolorido, seja doído, todo esse processo te auxiliou para um propósito: aprendizagem. Muitas das coisas que aconteceram você precisava tomar como lição. Talvez para reagir diferente, não sei. Cada um tem a sua história e cada um tem o ponto de aprendizado que precisou ter por aquilo que passou. Para que algo melhor chegue. E é esse o recado que eu queria ter para vocês. Eu sou muito grato por tudo isso. O Papo Cueca fez aí 1 ano de transmissões. Não estou mais no estúdio, mas estou aqui mantendo a rotina de gravar os episódios. Eu tenho convidados para trazer com assuntos muito bacanas. Alguns, se Deus quiser, a partir do ano que vem, eu vou botar no estúdio para fazer um conteúdo bem bacana, mas por mais que às vezes eu possa pecar um pouco pela qualidade do vídeo, né? Porque eu faço de coração, faço o que preciso fazer, aquele conteúdo precisa entrar no ar, mas a contrapartida do conteúdo ela é tão grande, tão agregadora, que compensa. E eu não estou preocupado com os seguidores, peço para todo mundo se inscrever aqui, peço porque é engajamento. Eu acho que o que eu tenho para dividir com vocês de experiência, que eu tenho para dividir com vocês de vivência e o que chega até mim, não é para dar receita de bolo para ninguém. Eu não estou aqui para dar receita de bolo para ninguém. Eu não estou aqui para isso. Faça isso que você vai ser um homem melhor. Não estou aqui para isso. Cada um tem a sua jornada individual. E quem vende e promete para você que vai te dar o segredo para ser uma pessoa melhor, fuja. Fuja.
Porque aquele Boa Noite Cinderela, fazer isso é receber aquele Boa Noite Cinderela e você não saber depois o que aconteceu no dia anterior, no dia seguinte, e só sentir a dor. Você sabe do que eu tô falando, né? Aquele famoso botão de bêbado não tem dono, é mais ou menos por aí. A gente está vivendo uma fase da humanidade que nós estamos evoluindo intelectualmente, culturalmente. Não vou falar pelos outros países porque eu não tenho vivência, eu falo por onde eu vivo. E um dos aspectos mais latentes que a gente enxerga, que a gente está evoluindo como ser humano, são as músicas. Músicas de traição, homem corno, homem maltratado, mulher abandonada, mulher bebendo, vai afogar as mágoas da bebida pelo cara que trai. Ah, tu sempre teve música cafona, sempre teve. Mas pega as músicas bregas dos anos 70, pega as músicas bregas dos anos 80, muitas delas têm poesias. Falam de uma vivência, mas de uma forma muito melhor. Até essa nossa geração de música agora é um lixo. E é o lixo hoje que é venerado como coisa boa. Isso mostra o quanto que nós não estamos emocionalmente preparados e evoluídos para nada. Para nada. Nós viramos o que eu sempre falei aqui, vocês já me ouviram falar da geração de ejaculação precoce. A gente vive de momento. E o viver de momento é viver de momento sem frustração. Nós não estamos preparados para sermos frustrados. Tem uma coisa que eu tenho propriedade em falar é sobre música, porque eu não tenho saco, paciência para ouvir nada. Essa mocinha aí, a não sei que lá do Castelo aí, que é horrível. Todo mundo é horrível. Se você para pra pensar, e outra, eles estão. A música tá tão pobre que essa galera tá regravando músicas antigas com uma voz horrível. Que eu, se eu fosse o autor da música, eu não autorizava. Denegria a minha obra, né? E aí me remete a uma coisa que eu li num livro de um japonês na Segunda Guerra Mundial chamado Mokichi Okada, partindo para a questão religiosa, né? Ele é o fundador da Igreja Messiânica Mundial. Que você quer ver o poder de uma sociedade, né? Eu vou falar de uma forma interpretativa minha, mas está escrito praticamente exatamente assim no livro. Você quer ver a evolução de uma sociedade, você olha para os artistas daquela sociedade. Se forem artistas com uma cultura riquíssima, a sociedade será rica. Nós vivemos hoje uma atualidade de uma classe artística medíocre. E nós estamos aplaudindo e idolatrando medíocres. E por que que isso acontece? Porque nós somos medíocres. A gente acha que o poder econômico eleva a gente a patamares que a gente pode fazer o que quiser. Você pode ter o dinheiro que você for. Se você não tiver cultura, você é um medíocre. E nós, como sociedade, e é por isso que o homem faz o que faz, de não ter responsabilidades, porque você que está me ouvindo, por mais forte que seja, ouvir, você é um medíocre. O cara que se vinga de não pagar uma pensão com raiva da ex-mulher é um medíocre. O cara que se junta com uma mulher para criar uma vida junto e não tem a responsabilidade de pagar uma conta é um medíocre. E a origem da palavra medíocre vem de mediano. A média nossa de sociedade ela é ridícula. Então nós somos ridículos. É um outro exemplo de como a gente é medíocre? Arquitetura. Prédios quadrados, sem refinamento. Para um país que teve Oscar Niemeyer como um grande arquiteto, a gente mora em caixotes ridículos, com algumas plantas e um pouco de diversão, pagando uma fortuna, porque nós somos medíocres.
E é forte assim mesmo que eu encerro esse episódio 12 do Papo Cueca, falando abertamente com você, de peito aberto. Se você se incomodou, meu amigo, de ouvir tudo isso que eu falei, se olha no espelho e fala: eu faço isso? Quem sou eu? Que tipo de homem que eu sou? Que tipo de homem e mulher eu vou colocar pro mundo com as minhas atitudes? Se pergunte isso. Que tipo de marido que eu sou? Que tipo de homem que eu sou pra mim? E eu não tô dizendo isso que não precisa ser divertido. Tudo tem que ser em equilíbrio. E eu com isso me despeço de vocês nesse episódio 12 especial. Um beijo do fofo.